Glória a Deus. Bom dia, amados. Deus é bom. Irmãos, muito feliz, louvo a Deus por essa oportunidade que Deus me dá, por rever vocês de novo aqui. Tenho certeza que Deus, Ele tem uma palavra que vai de encontro com a tua vida, vai falar com o teu coração nessa manhã. Tem alguém que nos visita pela primeira vez aqui, irmão? Que essa casa se torne um lar para vocês, tá? Ó. Depois o diácono viu aí, dá um abraço nesse povo aí, ó. Acolhe eles. Hoje é dia das mães, né, irmãos? Um dia especial. E eu quero parabenizar todas as mães presentes aqui, tá? Então, se você é mãe, sinta aí o abraço da igreja, da comunidade Amor e Graça, o meu abraço. Se você é filho, hoje é o dia de você expressar todo o teu amor pela tua mãe. Não é possível, irmãos, que tem algum filho aqui hoje que está brigado com a mãe hoje. Pelo amor de Deus, hein? Aqui na Amor e Graça não, né? Tá em outro lugar, aqui não. Então hoje é o dia de você ir na casa da sua mãe, você abraçar. Eu tenho minha mãe de 90 anos de idade, daqui a pouco eu estou lá com ela, vou dar um abraço nela, vou falar que eu amo ela. Porque o dia que você perder, você não tem dimensão do buraco que vai ficar no seu coração. Eu já dou os meus sentimentos para aqueles que não têm a sua mãe, a mãe foi embora, e vive aí com essa dor. O dia de hoje para uns é uma alegria, para outros é uma tristeza. Mas em tudo Deus é bom, queridos. Amém? Quero ler com vocês o texto aqui, 2 Samuel 12, 9 ao 13. O irmão vai colocar aqui para frente, para nós aqui no telão. 2 Samuel 12, versículo 9 até o versículo 13. Aleluia, Jesus. Está aqui no telão, vamos lá. O texto diz assim: porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que Ele reprova. Você matou Urias, o Hitita, com a espada dos Amomitas, e ficou com a mulher dele. Por isso a espada nunca se afastará da sua família. Guarda essa frase, irmão. Pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o Hitita, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com ela em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo o Israel, em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Só até aqui. Quero orar, irmãos, mais uma vez. Senhor, mais uma vez, ó Pai, eu me coloco na Tua presença, diante dos irmãos, dos Teus filhos, como uma simples ferramenta, Senhor, como um canal, como um vaso, Senhor, que por si só não é nada. E eu peço que o Senhor ache graça em minha vida hoje, Senhor, e que o Senhor possa levar uma palavra de vida, de esperança, de edificação, de consolação para esses irmãos que estão aqui hoje. Usa-me, Senhor, uma vez mais, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, irmãos. O contexto desse texto aqui diz que Davi ele cometeu um adultério e um homicídio, crime hediondo, premeditado. Então Deus levanta o profeta Natã e fala: vai lá e dá essa profecia para Davi. O profeta Natã levanta, chama o rei, conta uma história e fala aquilo que Deus mandou falar para ele. Ele reconhece o erro, reconhece que pecou contra Deus. Escreve 2 salmos dizendo sobre isso, Salmo 32 e Salmo 51. E Deus perdoa ele.
Antes que eu entre aqui, propriamente dito, no sermão, eu quero fazer uma diferenciação aqui, irmãos, entre erro e pecado. Erro e pecado. Parece que é uma coisa que é junto, né? É tudo igual. Não. Mas nos dias de hoje, faz uma diferença muito grande. Apesar da etimologia da palavra pecado ser errar o alvo, quando você lê a palavra pecado na Bíblia é porque ele errou o alvo. Nos nossos dias, erro e pecado têm uma diferença. E tem pessoas que estão tratando o pecado como um simples erro. Não, cometeu um errinho, foi um deslize. E tem pessoas que estão tratando o erro como um pecado. Então, para que nós possamos entender a diferença entre erro e pecado, para que nós possamos entrar no sermão e você possa ter o entendimento melhor daquilo que Deus quer se comunicar com você, a minha palavra é para um público específico hoje: aqueles que erraram e aqueles que pecaram. Então, se você olhar para a sua direita, você vai ver alguém que já errou. Se você olhar para a sua esquerda, você vai ver que tem alguém que já errou também, a sua retaguarda. E se você olhar aqui na frente, você vai ver alguém que já errou. Quando erramos, irmãos, nós expressamos a nossa natureza humana. Quando erramos, nós expressamos aquilo que nós somos. Agora, tem duas palavras aí nessa sociedade líquida, sociedade moderna, essa geração Z, que se já não entrou em algumas igrejas, daqui uns dias ela vai entrar na igreja. O eufemismo, o relativismo e o subjetivismo. Essas três palavras, elas vão entrar na igreja. Eu vi uma matéria de um pastor, e ele disse que não dá para você exortar mais ninguém na igreja, porque você abre a Bíblia e vai exortar alguém, e vai corrigir alguém, e a pessoa fala assim: não, isso aí é subjetivo. Você pensa assim, mas eu não penso. Porque a subjetividade é isso. É o sujeito. Cada um interpreta de um jeito. Não, eu interpreto assim. Não, para você é pecado? Não, para mim não é. Para mim é um simples erro. Não, mas está na Bíblia. Não, mas está na Bíblia, mas a interpretação é sua. E aí as pessoas, elas querem, dentro da igreja e na palavra de Deus, dar a sua opinião individual. E na Bíblia, pecado é pecado, Deus é Deus, Jesus é Jesus, Espírito Santo é Espírito Santo, não tem verdade relativa. O nosso Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Nós somos salvos somente por Jesus. Não tem verdade, não tem meia verdade. Não tem o que eu penso, não tem o que eu acho. Então essa questão de subjetividade é um perigo, irmãos. O relativismo moderno é um perigo. É o que eu penso, é o que eu acho. E às vezes a pessoa está pecando, o pecado está igual um câncer na vida dela, no casamento dela, e vem uma outra e fala: não, é somente um erro. E há uma diferença, irmãos, entre o erro e o pecado. Todo erro, ele está direcionado no sentido horizontal. Está aqui. Para o outro, para a família, no trabalho, para o empregado, para o patrão, para o governo, para o amigo. O erro está aqui, ó, horizontal. E quando eu erro, o que eu faço? Eu peço desculpas. Às vezes eu faço um ressarcimento financeiro. E nós erramos o tempo todo, irmãos. O tempo todo erramos. Todo pecado é um erro, mas nem todo erro é um pecado. Eu posso errar no meu trabalho, por exemplo. Eu posso cometer um erro grave no meu trabalho e causar um acidente ali de morte para alguém. Não pequei, foi um erro.
Eu posso errar no trânsito, sair com o carro na estrada, provocar um acidente. Eu não pequei, ainda que provoquei um acidente, isso é um erro. O erro eu corrijo com um pedido de desculpas, um ressarcimento financeiro, cumprindo uma pena judicial. Você pode errar com a sua esposa, por exemplo. Se você errar a data de aniversário dela, filho, é um erro, mas é quase um pecado. Se prepara. Se você errar a data do aniversário, esqueceu da data do aniversário dela, é um erro. Mas é erro. Não adianta você dobrar o joelho à noite lá e, Senhor, me perdoe. Não é pecado. Você tem que ressarcir financeiramente ela. Pedido de desculpas. Como que você ressarce para corrigir o erro? Solta o cartão para cima. Nem que for do Bolsa Família. A sua esposa não quer que você vai pedir perdão para Deus, não. Você cometeu um erro contra ela. Não adianta ficar lá, Senhor, dar uma de santo e ficar pedindo perdão para Deus. É para a esposa, é um erro. Então nós erramos o tempo todo, irmãos. Na célula que eu sou líder, eu falo, irmãos, possa ser que um dia eu vou errar com vocês. E o que vocês têm que fazer? Eu vou pedir desculpas e vocês vão me perdoar e vida que segue. Talvez eu não vou atender todo mundo, talvez eu não vou suprir a expectativa de todo mundo, e você vai ficar magoado comigo. Nós erramos o tempo todo, mas erro é erro, pecado é pecado. Agora, ao contrário do erro, o pecado, irmão, sempre é no sentido horizontal, ou melhor, vertical. Obrigado, irmão. Sentido vertical para Deus. Tudo aquilo que eu faço contra Deus ou contra a lei de Deus é pecado. Não tem meio termo. Não tem só um errinho só. Todo mundo faz isso. Tudo aquilo que eu faço contra Deus ou contra a lei de Deus é pecado. Por exemplo, quando eu roubo, eu vou contra a lei de Deus, não roubarás. Pecado. Quando eu mato, eu vou contra a lei de Deus, não matarás. Pecado. Quando eu adultério, eu vou contra a lei de Deus, não adulterarás. Pecado. Quando eu amo mais a minha esposa, os meus filhos, os meus bens, do que a Deus, eu vou contra a lei de Deus, é idolatria. Então o pecado, ele sempre está direcionado para Deus, contra a lei de Deus. E como que eu corrijo o pecado, irmãos? Como que eu resolvo o pecado na minha vida? O pecado você não resolve com ressarcimento financeiro, como você resolveu o erro. Você ressarce Deus financeiramente. Você vem na igreja e saca lá os 10% lá do que você ganha e entrega para tentar apagar o pecado. Não. O pecado você não resolve ele vindo trabalhar na diaconia ou no Kids. O pecado você não resolve ele pedindo desculpa para Deus. O pecado você não resolve ele fazendo caridade na rua, ajudando o órfão e a viúva. Não. O pecado você não resolve ele pagando indulgência. O que a igreja fazia no século XVI, cobrava indulgência para que o pecado fosse perdoado. O pecado você resolve ele de joelhos, com a boca no pó, sofrendo uma metanoia dentro de você. Senhor, eu pequei, e eu estou arrependido, Deus, porque o pecado, irmãos, ele está condicionado ao arrependimento. O perdão está na mesa desde que você se arrependa. E você dobra os joelhos, se converte a Deus e fala: Senhor, eu pequei contra ti, como Davi, a minha alma está angustiada. O pecado tem que gerar em você angústia, tem que gerar tristeza em você. E você dobra o joelho e fala: Senhor, eu pequei contra ti, meu Deus, eu preciso do teu perdão. Então o perdão do pecado está condicionado ao arrependimento do homem. Então quando o homem pede perdão para Deus, se arrepende, Deus perdoa. Agora tem pessoas que acham que está no erro e fica pedindo desculpa para Deus. Vem para a igreja e acha que está tudo certo, entrega o dízimo, trabalha no Kids, na diaconia, dá oferta. E o pecado é igual um câncer, irmão.
ele está matando sua vida. Assim como o câncer mata o corpo, a carne, o pecado mata a sua vida espiritual. Quando você for ver, você já não tem mais vida. Você já não ora mais, não jejuma mais, não lê mais a Bíblia, não sai uma palavra boa da tua boca, porque o pecado está te matando. E você não tem percebido isso. Talvez você entrou aqui, não sei se eu falei o tema da minha mensagem, consequências. Daqui a pouco o Medeiros vai falar comigo, cadê o tema? Foi, consequência, irmão. O tema da mensagem é consequências, porque aqui tem uma consequência drástica de Davi. Então talvez você entrou aqui hoje, irmão, e você traz o peso de consequências de erros e pecados que você cometeu. E as consequências dos erros e pecados que nós cometemos, elas são momentâneas, temporâneas e eternas. Talvez você entrou aqui hoje e traz a culpa do divórcio. Você sonhou com um casamento perfeito, mas no meio da caminhada, divórcio te pegou. E você chega aqui hoje com essa culpa, com esse peso, consequência. Talvez você chegou aqui hoje com a consequência de um acidente que você causou e matou alguém, feriu alguém. Talvez você chegou aqui hoje com um título de ex-presidiário. Talvez você chegou aqui hoje arrasado. E o diabo fica flertando na tua mente. Você não merece. Você não vai conseguir. Eu conheço o seu passado. Eu conheço quem é você. Eu sei o que você fez lá atrás. Você não é filho de Deus. Quem é você para ser líder? Quem é você agora? O que? É crente você? Você está indo para a igreja? O diabo fica flertando na tua mente. E você fica num dilema. Eu sou filho ou não sou? Vou para o céu ou não vou? O diabo por um tempo fez isso comigo, irmãos. Flertava na minha mente. Você? Mas e o seu passado? Conheço você. Eu vou liberar para você uma palavra que Deus liberou na minha vida. Romanos capítulo 8, versículo 33. Quem acusará os escolhidos de Deus? Se foi Deus quem escolheu. Quem usará alguma acusação contra os filhos de Deus? Se foi Jesus quem morreu na cruz e ressuscitou, e está à direita de Deus, intercede por nós. Romanos 8:1, portanto, nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, meu irmão, nessa manhã, nenhum demônio da terra, nem potestade do ar, nem anjo do céu, pode cancelar aquilo que Jesus fez para você na cruz do Calvário. Ele tirou você das trevas, colocou você na luz. Ele escreveu o teu nome no livro da vida, selou você com o Espírito Santo e te deu o direito de ser chamado filho de Deus. O diabo não pode cancelar isso, irmãos. O diabo não pode te acusar. Você pode ter feito o inferno lá atrás, mas se você está em Cristo, se você descansa na sombra de Cristo, nenhuma condenação há sobre a sua vida, porque é Deus quem justifica. E o diabo por muito tempo ficava na minha cabeça, irmão. Consequências de erros lá atrás. Porque os erros e pecados, eles são perdoados, mas a consequência não. Nós vamos ter que colher a consequência. E Davi aqui, ele teve que colher. Não teve jeito para Davi.
Consequência do erro ou do pecado são momentâneas, temporâneas ou eternas. Agora, mediante de tudo isso que eu falei para vocês, eu queria trabalhar duas ideias com vocês. Primeira, há uma colheita a ser feita. Alguém plantou. Davi plantou uma semente. Agora há uma colheita a ser feita. Não tem jeito, irmãos. Não tem jeito. Davi plantou, nasceu a árvore e deu fruto. Agora tem que colher o fruto. Vocês estão me entendendo? Tem que colher o fruto. E quem tem que colher esse fruto? Quem tem que colher essa semente? É quem plantou. Não adianta, queridos, fazer transferência de responsabilidade. Não adianta o pai colher pelo filho. Não adianta o pai colher pelo filho. Não adianta o avô colher pelo neto. Não adianta o irmão colher pelo irmão, o amigo. Quem tem que colher é quem plantou. Porque a colheita, ela pode ser dolorida, ela pode ser amarga, ela pode ser dura com a gente, mas ela é pedagógica. Ela trabalha dentro de mim. E guarda isso, irmão. Ninguém cresce na vida sorrindo. Ninguém cresce dando risada. Ninguém cresce indo para a praia, indo para o mar, andando de avião. Ninguém cresce. Você cresce na dor, no sofrimento, nas dificuldades, na oposição. Então não adianta fazer transferência de responsabilidade. O que o pai, a mãe, os avós têm que fazer? Tem que ajudar. Fala, meu filho, vem cá. Não foi você que plantou? Vai lá, filho, colhe. Não tem jeito, cara. Você tem que passar por esse processo. Eu vou te ajudar, eu vou estar do seu lado, mas quem tem que colher é você. Você tem que aprender com isso, com esse erro que você fez, você tem que aprender. E a colheita é pedagógica, irmãos. Você vai colhendo e Deus vai falando com você. Deus está com você. Você começa a colher consequências hoje que você errou lá 20, 30, 40 anos atrás. E quando você começa a colher, você fala, meu Deus, mas está duro, Senhor. Hoje eu sou sozinha. Hoje eu sou uma viúva. Hoje eu já não tenho mais o meu esposo. Já não tenho minha mãe, o meu pai. E Deus fala, filho, eu estou contigo. Está dolorido, eu sei, mas colhe que eu estou contigo. E na colheita Deus vai exortando, Deus vai edificando, Deus vai consolando, Deus vai trabalhando no seu caráter e fala, filho, está vendo o que você fez? Você plantou lá atrás, filho. Por que você plantou essa semente, cara? Olha só agora o seu sofrimento. Olha só o sofrimento da sua família, dos seus filhos. Não faça mais isso, filho. E você chora, irmão. E você colhe essa semente. Você chupa a laranja e sabe que ela é amarga. E só quem colhe a consequência de um erro, de um pecado, sabe, irmão, o quão difícil é, o quão duro é. Mas é na colheita que você cresce. Você não transfere responsabilidade. Quando nós olhamos para a vida de Davi, Davi é mencionado, né? Os hinos, nós falamos muito de Davi. Nós queremos ser igual a Davi, né? Mas o pecado de Davi trouxe uma consequência muito grande na vida dele, irmão. Acabou com a vida dele. Com a família, melhor dizendo. O primeiro filho de Davi, com Batseba, morreu. Ainda criança. Acabou de nascer, adoeceu e morreu. Teve 4 filhos mortos, Davi. O segundo filho de Davi, Aminon, morreu. Amando de Salomão, seu filho também. A única filha que Davi teve, Tamar, foi violentada pelo seu próprio irmão. Abisalom perseguiu Davi para usurpar o reino. Filho de Davi, foi morto por Joabe.
E por último, Adonias, filho de Davi, primogênito, foi morto pelo seu filho de Davi, Salomão. 4 filhos mortos, uma filha violentada. Você sabe por quê? Davi é o cara que mais escreve sobre misericórdia na Bíblia. O Davi a todo tempo, irmão, está pedindo misericórdia. Ele pega a caneta ali, pega um pergaminho ali, um papiro, não sei qual que é o papel da época, e começa a escrever e fala: Senhor, tem misericórdia de mim. Os filhos morrendo, a filha violentada, Saul perseguindo ele. Quem mais escreve misericórdia é Davi, sobre misericórdia, pedindo misericórdia. Senhor, tenha compaixão de mim. É por isso que, se você quiser conhecer os feitos de Davi, tudo aquilo que Davi fez na Bíblia Sagrada, a história de Davi, as conquistas de Davi, você lê Samuel, Reis e Crônicas, esses 3 livros. Mas se você quiser conhecer o coração de Davi, você tem que ler Salmo. No Salmo, Davi rasga o coração e se entrega para Deus. Davi escreveu 73 salmos, alguns dizem que foi 74, mas a maioria deles, Davi está chorando, irmãos, por uma consequência de um erro, de um pecado que ele cometeu lá atrás. Não tem como, nós vamos ter que colher. Sabe o que eu aprendo com isso? Que talvez as pessoas conhecem sobre a sua história, e para conhecer a sua história é só conversar com seus pais, com seus irmãos, com seu patrão, com seus amigos. Vai conhecer um pouquinho da sua biografia, da sua história. Mas o único que conhece o seu coração é Deus, irmão. Só Deus sabe aí o que está acontecendo no teu coração, a dor que você carrega, as consequências, as lutas, os traumas que você carrega há anos, de percas, de fracassos. Só Deus sonda o teu coração, esquadrilha o teu coração, e isso está aqui nessa manhã, e falando para você: filho, estou do teu lado, não tem como eu tirar você dessa colheita, mas eu estou do teu lado. Continua buscando, continua orando pelo teu filho que está perdido, continua orando por aquele que está encarcerado, preso, que foi uma consequência de um erro que você cometeu. Não para, continua empreendendo. Eu estou com você. É Deus falando contigo, irmão. Ele conhece o teu coração. As pessoas podem conhecer a sua história, os seus feitos, o seu nome, sobrenome, onde você mora, o bairro que você mora, mas o único que conhece o teu coração é Deus. Assim como Deus conhecia o coração de Davi. Você sabe por que Davi é chamado, é o homem segundo o coração de Deus? Não é porque ele tinha um coração bom, porque Davi cometeu muitos pecados. É porque Saul saiu do coração do povo, Davi saiu do coração de Deus. E Deus não está olhando aqui para a postura, para CPF, para CNPJ, para cartão de crédito, para banco. Deus está olhando se tem um coração igual ao de Davi aqui nessa manhã. Se tem um coração, irmãos, que está disposto a se arrepender. Se tem um coração que se humilha na presença dele e fala: Senhor, me ajuda, eu não estou conseguindo vencer. Se tem um coração que anseia mais as coisas do alto do que as coisas de baixo, porque tudo vem do coração. É isso que Deus está olhando para você aqui nessa manhã. Então, se você quiser conhecer, irmãos, Davi, você leia Salmos. Rei Davi só vivia chorando, pedindo misericórdia, pedindo para que Deus pudesse ajudar. Agora, quando eu olho para a Bíblia, irmãos, e eu vejo os grandes homens de Deus, eu vejo um homem chamado Abraão, e o Murilo já trouxe umas 2, 3 pregações aqui, muito boa, nós aprendemos muito. E eu vejo que Abraão cometeu um erro, pelo menos um. Abraão carregava uma promessa,
Mas ouvindo sua esposa Sara, ele se deitou com a escrava Agar. Cometeu um erro. Porque naquela época era permitido, tá? A poligamia. Então assim, era permitido que a mulher dava a escrava para que o homem se deitasse com ela. Mas Abraão carregava uma promessa. Na relação do hebreu Abraão com a egípcia Agar, nasceu o árabe Ismael. Ele errou. Consequência. Qual foi a consequência? As consequências dos nossos erros, às vezes, elas se encarnam. Às vezes, elas se materializam. No caso de Abraão, ela se encarnou e se materializou. Se encarnou em quem? Em Ismael. Abraão tem relação com Agar e nasce quem? Nasce Ismael, o pai dos árabes. Agora a consequência encarnou do erro. A consequência do erro, irmãos, preste bem atenção. Agora está correndo na casa. Está brincando na casa. Está dormindo conosco na cama. Almoça na mesa conosco. Consequência de um erro. E agora? Nós vamos fazer o que Sara fez? Manda o menino embora? Nós vamos fazer isso, irmãos? Ou nós vamos abraçar a criança e falar assim, ó, o seu filho é o meu filho. A partir de hoje, o seu filho é o meu filho. O esposo fala para a esposa. E a esposa para o esposo, o seu filho é o meu filho. Nós vamos vencer junto. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar a criar a criança. Não vai ser essa consequência desse erro que vai nos parar, que vai nos separar. Às vezes a consequência dos nossos erros, elas se materializam. E às vezes você sai ali na garagem e você vê a consequência de um erro seu. Bonitão lá, 100 mil reais. Você está com uma Bíblia desse tamanho. Você não contava com o desemprego. Você não contava com a doença. E você olha e fala assim, oh meu Deus, está na garagem aqui. Talvez a consequência do seu erro está um imóvel, não sei. No caso de Abraão, ela se materializou. Toda aquela região ali, irmãos, em volta de Israel, a maioria são árabes, descendência de Ismael. Até hoje, é por isso que eu disse, as consequências são momentâneas, temporâneas e eternas. Vai ser eterna. A descendência de Ismael vai ficar no meio de Israel eternamente. Sabe quem diz isso? Deus. Você vai ser um jumento selvagem. Você contra todos e todos contra você. E você vai habitar no meio dos teus irmãos, e de você eu vou fazer uma grande nação. Consequência. Agora, aquilo que o Murilo disse no culto passado, Deus não muda os seus planos por causa dos nossos erros. Deus não vai mudar os planos deles por causa dos seus erros. Ele vai te ajudar. Ele vai tirar você dessa. Deixa eu correr ali, irmãos. Agora há uma semente a ser semeada, irmãos. Eu tenho que semear. Gálatas fala que, livro de Gálatas, deixa eu voltar aqui. O livro de Gálatas fala que de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar também colherá. A plantação é voluntária, conhece a frase, né? E a colheita? Obrigatória. Ou seja, você planta se você quiser, mas você tem que colher. Agora há uma semente, irmãos, que nós temos que semear. Nós temos que voltar a plantar de novo. A Bíblia diz que Davi, ele chorava, jejuava e orava a Deus enquanto a criança estava viva. A criança morreu, Davi levanta, toma um banho, almoça, vai no templo e adora a Deus e sai para a guerra.
Então, independentemente dos seus erros, irmãos, que você cometeu, você precisa voltar a semear de novo. Você tem que sair desse lugar. Você tem que sair desse cantinho. Deus tem algo novo na tua vida. Não é porque te traíram que vão trair de novo. Não é porque maltrataram você no passado que vão te maltratar de novo. Não é porque você fracassou no passado que você vai fracassar de novo. Você tem que plantar. Você tem que levantar a cabeça. E agora, com o auxílio de Deus, com a luz da Bíblia, com a ajuda do Espírito Santo, você planta uma boa semente. Você vai saber o que você está plantando. Você não é mais aquela criança, aquela adolescente, aquela pessoa que agiu emocionalmente. Não, agora você age à luz da Bíblia. Você tem que voltar a plantar de novo. Deus colocou uma semente na tua mão. Você tem que voltar a ser mãe de novo. Você tem que voltar a trabalhar de novo. Tem que voltar a sonhar de novo, irmãos. Não é porque você não passou no vestibular que você nunca mais vai passar. Não é porque você repetiu no Enem que você nunca mais vai repetir, vai passar de novo. Não. Você tem que voltar a acreditar de novo. Acredita primeiro em Deus, que Deus é contigo. Levanta a cabeça, sai deste lugar. Deus tem algo novo para a tua vida. Aí você fala, irmão, mas está difícil. Eu sei que está difícil, eu já passei por isso, irmãos. É difícil você colher algo que você plantou ruim, e você tem que plantar ao mesmo tempo. Não é fácil, mas é necessário, você tem que plantar. Se você não plantar, você não vai colher. Tem pessoas que dependem de você, que espera, que confia em você. Tem pessoas, irmãos, que dependem da sua oração. É só você que fala de Deus para aquela pessoa, e é só você que fala daquela pessoa para Deus. Então Deus precisa que você reaja. Agora vai ser diferente. A luz da Bíblia, com a ajuda do Espírito Santo, você vai vencer. Você vai plantar uma boa semente, e ela vai dar frutos, e muitos frutos, e muitos frutos. Aí você diz, eu não consigo, está difícil, estou passando por um luto, estou com um filho preso, estou desempregado. Mas eu digo para você, você consegue. Se você estiver em Cristo, você consegue. Ministério de Música, se quiser subir. Se você estiver em Cristo, você consegue, meu querido. Eu não tenho uma solução para você, mas eu sei quem tem. Eu sei quem tem uma solução para a tua vida. Jesus. Ele tem uma solução para a tua vida. Ele é o advogado fiel. É o bom pastor. É o ontem, o hoje e o amanhã. É o Messias prometido. É a raiz de Davi. É o pão da vida. É a luz do mundo. É o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. E está aqui nessa manhã te ouvindo, te dando força, te levantando e falando, eu sou contigo. Levanta. Se coloque de pé, queridos. Eu quero orar por você, com você. E eu creio que Deus, através do Espírito Santo, Ele pode falar no seu coração hoje. E você vai voltar a semear de novo. Feche os seus olhos. Senhor, te agradeço por essa palavra, Jesus. Uma semente foi semeada aqui hoje, Pai. Eu espero que essa semente dê frutos, frutos e muitos frutos. Se porventura tem alguém aqui hoje, Senhor, que está sofrendo, ó Deus, não consegue colher, não consegue plantar, tem dificuldade, Senhor, nos processos. Eu peço que o Senhor, com a tua mão poderosa, graciosa, alcance esse homem, essa mulher, alcance essa família. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa trazer vida de novo, Pai, para essa pessoa, para essa família, e que ela possa voltar a sonhar de novo, acreditar de novo, Pai, que não é porque ela errou ontem, Senhor, que ela vai errar hoje,
Não é porque não deu certo com um que não vai dar certo com todos. Meu Deus, em nome de Jesus, acenda, Pai, a chama no coração dessa irmã, desse irmão, é o que eu te peço em nome de Jesus, e você aplauda aquele que era, que é e que há de vir. Amém.